Se você tá querendo comprar um bom notebook gamer, economizar no processo e ainda por cima ter a melhor performance, fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar um pouquinho sobre o Nitro V15, que é um notebook que entrega muito pelo valor que pede no mercado. Inclusive, na minha opinião, ele tá entre os melhores pelo custo-benefício, que, cara, basicamente vai rodar aí qualquer jogo. Então fica comigo que eu vou te falar alguns dos jogos que vai rodar ao longo do vídeo. Inclusive aí, se você gosta de conteúdos de tecnologia, celular, notebook, tablet, coisas nesse sentido, já se inscreve nesse canal e também deixa um joinha nesse vídeo para me ajudar aqui a chegar a mais pessoas. E só lembrando também que o link para comprar esse notebook vai ser o primeiro aqui da descrição. Bom, então começando a falar aqui sobre o notebook, ele vai ter uma tela de 15.6 polegadas com a qualidade em Full HD. Então pensando em tela aqui, você já vai começar com uma tela muito boa. Obviamente não vai ser uma tela de televisão que funciona em 4K ou então de um notebook mais top do top de linha, mas nesse caso aqui, para você rodar jogos, para você editar vídeos também vai ser uma ótima pedida, tá? Inclusive ele tem um revestimento anti-reflexo que basicamente, se você gosta aí de utilizar o notebook numa área externa, ele vai servir muito bem para você, justamente por essa ideia de não ter um reflexo contra a luz. Além disso, ele também tem um painel de IPS. O painel de IPS basicamente vai servir aí para você ter as cores aí o mais real possível, mais próximo do verdadeiro, vamos colocar assim. Então, se você precisa do notebook para trabalhar com design, para trabalhar com edição de vídeo, para jogar, cara, as cores, por conta desse painel de IPS, vão ser umas cores muito mais próximas do real, tá? Então, níveis de preto, níveis de branco, as colorações vão ser super boas aqui. Além disso, a tela tem uma frequência aí de 144 Hz, então para você que gosta de jogar em alta performance, FPS bom e tudo mais, essa tela aqui vai te entregar tranquilamente, tá? E mais um ponto positivo aqui para esse notebook é justamente a questão do teclado. Ele não vai ser o teclado no estilo TKL, que é aquele teclado menorzinho, que não tem a parte numérica. Inclusive, isso em notebooks faz muita falta, tá? Você não ter o lado numérico ali, porque é muito mais prático, é muito mais rápido para você digitar. Então nesse caso aqui você tem o lado numérico do teclado, inclusive aqui o teclado vai ser retroiluminado, tá? Então você vai ter ali, cara, um teclado com uma cor muito bacana na configuração que você fizer. Nesse caso ele não vai mudar de cor, ele só vai mudar o fluxo aí da forma que vai piscar. Então se vai da direita para esquerda, de cima para baixo, se ele vai ficar naquele estilo meteoro e por aí vai. Nesse caso aqui você consegue fazer esse tipo de configuração. Esse teclado aqui desse notebook, para mim, ele é muito bom, inclusive justamente aí pela ideia dessa questão do teclado que eu falei. Inclusive ele também tá na versão ABNT2, que é a versão aí do teclado brasileiro, então ele já tem o cedilha aí por padrão, e nesse tipo de notebook é muito difícil às vezes a gente encontrar com a versão brasileira. Geralmente é a versão que não tem o cedilha, então acaba dificultando bastante o nosso dia a dia, né? Além disso, esse notebook também conta com 3 entradas, aí 3 portas USB 3, uma entrada de USB-C, então para você que prefere utilizar o USB-C também você vai ter suporte a isso. Você tem uma entrada também de HDMI e uma entrada para fone, que basicamente vai ser aquela entradinha que vai funcionar tanto para o fone quanto para o microfone do fone, tá? Isso daqui é muito importante de ser dito, porque geralmente no computador de mesa, né, os desktop, eles são entradas diferentes, então você pode ter problema, por exemplo, no estilo de fone que não tem as duas entradas. Por exemplo, esse tipo de fone aqui, ó, ele só tem uma entrada. Então essa única entrada que ele tem, ele funciona basicamente para as duas coisas. Então quando eu utilizo esse fone aqui no desktop, por exemplo, eu acabo tendo problemas, porque ou eu uso o microfone dele, ou eu uso o fone. Então não dá para fazer os dois, a não ser que eu coloque ali um adaptador para poder fazer essa separação pro desktop. Então nesse caso aqui, cara, para mim, levando em consideração que é um notebook, vai fazer muito sentido, inclusive para você aí que tem um headset que tem essas duas entradas, também possivelmente você precise de comprar um adaptador para poder usar, tá? E ele também vai ter uma entrada de RJ45, então se você prefere aí utilizar a rede direto, né, o cabo de rede direto no seu notebook, aqui ele também vai te dar suporte a isso, justamente para você ter uma velocidade de internet melhor, uma latência melhor aí nos seus jogos também. Cara, isso daqui vai ser muito bom. Falando um pouquinho sobre armazenamento, nesse caso aqui, eu gosto muito dessa versão aqui. Ele tem 512 GB em SSD NVMe. Nesse caso, 500 GB hoje em dia basicamente não é nada, mas cara, isso daqui é muito interessante porque ele tá na versão mais atual de armazenamento. Para você que já manja, você sabe que NVMe é o mais top de linha, mas para você que não manja, antigamente tinha os HDs, né, que era um disco com agulha ali que ia riscando, ia fazendo armazenamento, aí depois passou pro SSD naquela versão, que é um cartãozão assim grandão,
cara, também é muito bom, tem uma velocidade muito boa, e aí foi melhorando ao longo do tempo. Hoje é um chipzinho bem pequenininho aqui. Então por que eu gosto muito aqui? Basicamente é porque além de já vir com 500 GB em NVMe, ele tem uma segunda entrada também em NVMe que está vazio. Então, se você quiser fazer uma expansão de memória, aqui você também consegue. Você consegue comprar um outro HD aí de 1 TB, por exemplo, ou então comprar 2 HDs de 1 TB para você ter 2 e aí substituir esse. Cara, você que sabe da forma que você vai fazer. Mas nesse caso existe a possibilidade de você fazer expansão, principalmente pensado em jogos, tá? Jogos geralmente pede muita memória. Nesse caso você consegue suprir essa falta aí. Além disso, em termos de memória RAM, esse notebook ele vem aí com 8 GB em DDR5. Interessante também porque você tem um segundo slot que também você consegue fazer um upgrade. Então, se você quiser aí fazer um upgrade de mais 8 GB para ficar com 16, ou então comprar 2 de 16, nesse notebook aqui você consegue ter até 32 GB de memória RAM. Então, aqui você também consegue tranquilamente fazer esse upgrade aí para caso você... Pô, Pedro, eu preciso muito de ter 32 GB de memória RAM, é muita coisa, é bastante coisa mesmo. 16 GB já costuma suprir muito bem, pensado em jogos, tá? Já supre muito bem, mas se você quiser também fazer upgrade, vai tranquilo. Nesse caso aqui, a memória RAM padrão dele, que vem, né, junto com ele, é de 5200 Hz. Então eu vou deixar linkado aqui para você uma outra versão em 5200 DDR5, justamente para facilitar a sua vida aí, justamente pela ideia de você conseguir fazer ali um overclock, tá? Quando você coloca 2 pentes aí de memória RAM, a sua memória RAM vai se conectar, entre aspas, vai se tornar uma coisa só. E aí você consegue fazer overclock lá pela BIOS do seu computador para deixar o seu computador aí mais veloz ainda. Vamos colocar assim. Você consegue procurar tutorial disso aqui no YouTube também. Então, assim, esse notebook, cara, ele entrega muito, tá? Ele entrega muito mesmo. Falando um pouquinho sobre o processador. Nesse caso aqui, ele vai vir com o i5 de 13ª geração, que tem aí 8 núcleos e 12 threads, tá? Com 12 MB de cache. Então, nesse caso aqui, você tem um processador, cara, que ele vai suprir muito tranquilo. Tá muito tranquilo mesmo, vários jogos de várias versões diferentes. Inclusive aqui eu já vou falar para você que a maior parte dos jogos, inclusive os mais recentes, costuma rodar ali no médio. Se for jogo mais antigo, você roda no alto tranquilamente. Se for os mais recentes aí, você vai rodar no médio. E eu tô colocando recente até o Legacy, por exemplo, o Harry Potter, que foi lançado em 2023, se eu não me engano. Cara, então nesse caso é um jogo recente que você consegue jogar no médio, tá? GTA 6, possivelmente você não vai conseguir jogar numa qualidade tão ótima assim, mas vai fazer total diferença que você vai conseguir rodar. Pelo menos no mínimo, para ter aquela experiência mínima ali. Obviamente, você tá comprando um notebook, você não vai gastar muito dinheiro, tá? Se você quiser jogar GTA 6 ou jogos mais pesados assim, cara, no talo eu digo, cara, você vai precisar gastar bastante dinheiro mesmo. Inclusive, eu arrisco dizer, é que não lançou ainda, a gente não sabe exatamente como que vai estar. Mas eu acho que até os consoles vão ter problema, até os Pro vão ter problema para rodar esse jogo, viu? Aqui é só minha opinião, inclusive comenta aí o que você acha, mas é só uma voz do meu coração aqui. Nesse caso, então, a gente tem um processador que vai te permitir aí uma multitarefa muito boa, que vai permitir que você faça várias coisas, inclusive na questão de programação aí. Se você quiser usar o Android Studio ou alguma outra ferramenta, alguma outra IDE que seja mais pesada, cara, você também vai conseguir tranquilamente, tá? Tranquilamente mesmo. Bom, falando da placa de vídeo, cara, placa de vídeo e notebook é o que faz toda a diferença e justamente é isso daqui. Nesse caso aqui desse notebook, ele vai ter uma RTX 3050 de 6 GB e, cara, 6 GB para uma placa de vídeo é bastante coisa, tá? É bastante coisa mesmo. Obviamente, tá? Se você for comprar ali uma versão top, sei lá, 4070, alguma coisa nesse sentido, possivelmente já venha com 12 GB ou até mais, tá? Mas aqui a gente tá falando de placas de vídeo mais top de linha, que nesse caso aqui não vai ser a top da top de linha, tá? Esse caso aqui eu coloco como uma intermediária premium aí, tá? Que vai te entregar muito, tem um bom armazenamento também para você conseguir rodar seus jogos, cara, tranquilo, tá? Tranquilo mesmo. Inclusive eu falei aqui sobre alguns jogos, né, que eu ia comentar, mas nesse caso aqui, Cyberpunk vai rodar 30, 40 FPS, Warzone roda 60 FPS nesse notebook, GTA V roda também a 60 FPS, Valorant, CS, LoL, esses jogos aqui eu nem preciso comentar, porque são jogos mais tranquilos de, cara, rodam em praticamente qualquer dispositivo. Aí tem o RDR2, Red Dead Redemption,
que vai rodar numa média de 60 FPS ali também, tá? Obviamente, você vai fazer as configurações dentro do jogo. Vai ter jogo aqui, por exemplo, Cyberpunk. Ele vai rodar muito tranquilo na qualidade média gráfica. Então aqui eu tô falando de jogos que costumam ser mais pesados. Não costuma ser aquele tipo de jogo, cara, sei lá, Albion, LoL... Esses jogos que são realmente muito mais leves e rodam em qualquer dispositivo. Cara, que eu tô te dando algumas opções de jogos, cara, que realmente tem demanda, que realmente é muito desejável de se jogar. Inclusive jogos aí, sei lá, da Game Pass, cara, você consegue rodar também, tá? Hellblade, cara, vários jogos mesmo. Você vai conseguir rodar nesse notebook e é exatamente por isso que eu tô fazendo um review dele aqui, porque na minha opinião ele tá entre os melhores notebooks gamer pelo valor que ele pede, tá? Você consegue rodar qualquer jogo, ele tem uma boa placa de vídeo, tem um bom processador, tem armazenamento também que é muito top. Inclusive para você que manja de hardware, você sabe que SSD, NVMe, cara, faz total diferença aqui no processo, a velocidade que as coisas carregam e por aí vai. Bom, mas me diz aqui nos comentários se esse notebook também chamou sua atenção. Inclusive, se tem algum outro notebook que também chamou sua atenção, que faz sentido para você a compra desse outro notebook também. Vamos comentar aqui, tá? Vamos interagir nesse vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha também. E eu te vejo na próxima.